Olá, você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É, Hoje a gente vai estar vendo a continuação do vídeo da termodinâmica para um sistema fechado, tá? E aí tem dois exemplos clássicos de compressão e expansão, e vamos analisar esses dois probleminhas hoje. Temos o volume de controle aí, fluido, gás, tanto faz, né? Vai ser o que tá aí dentro, normalmente é gás para rolar compressão e expansão. Mas vamos lá. Aqui tem duas representações, né? Trabalho e calor, como visto no vídeo anterior, vai estar aí em cima aí o cardzinho para você clicar e assistir se você não viu. Mas a gente tem o trabalho, seja entrando e saindo no estado inicial, e o calor entrando e saindo aí com o meio ambiente. O que é importante, né? Ter de compreensão. Quando você comprime gás, né? Você está variando o volume, e não existe fronteira, né? Não existe massa, não existe fronteira, não existe massa cruzando a fronteira do volume de controle. Então é como se tudo que tivesse aqui estivesse sendo comprimido, pressionado ao máximo. Muito, muito pressionado. E, cara, quando você pressiona uma coisa, pressiona, 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 quem já brincou aí com seringa vai ver, é que se pressionar, a coisa começa até a borbulhar, ela realmente ganha calor. Então você impõe um trabalho ali, seja o trabalho aqui do pistão. Então tá entrando o trabalho, fazendo variar aí o volume devido a uma pressão. A gente pode até entrar na questão da integral, de V1 a V2, com pezinho, sendo explicado, né? Mas está gerando um calor, está esquentando o volume de controle, né? O fluido dentro do volume de controle. Então está emitindo um calor. Já na expansão, a gente pode pegar de exemplo aí um outro problema, que acontece nos desodorantes, né? Galera que usa desodorante aí, eu sou um dos casos. Aquele CC do brabo que fala assim, caraca, mano. Aí você pega o desodorante, dá aquela força mesmo, gasta bastante. E tu sente que o desodorante fica mais, assim, frio. Ele dá uma esfriada. E é exatamente a expansão, né? Tá saindo, tá se perdendo um volume ali. Óbvio que tá cruzando a fronteira nesse caso do desodorante, tá? Mas se a gente fosse desprezar essa, esse fato do que está cruzando, é como se o fluido lá dentro tivesse mais espaço para ele se mexer, né? Já que saiu coisa. Aqui no caso é que você abriu o espaço para ele. Não tem como abrir o desodorante, né? Porque é fechado. Mas é semelhante, né? O que acontece é que o fluido resfria e aí então ele está perdendo, ele está recebendo o calor do ambiente, está entrando o calor e ele está gerando trabalho, né? Nessa diferença também, tá bom? Então, num ele recebe trabalho e, e gera calor, e no outro ele gera trabalho e recebe calor do meio externo. Tá bom? Essa é uma forma fácil de explicar. É... Vamos ver agora, vou passar passar aqui para explicar um pouquinho mais sobre a compressão, porque quem viu o vídeo anterior vai lembrar que tinha uma formulazinha para a primeira lei da termodinâmica, onde tinha algumas componentes, que aqui as componentes não estão mais aparecendo do jeito que estava lá, né? Lá a gente tinha que era a componente de calor, a variação do calor, né, a diferença dos calores, as diferenças do trabalho somados com a diferença da energia interna sendo igual à diferença da energia do sistema. Aqui, a parcela da energia do sistema foi-se embora, porque a parcela da energia do sistema é exatamente o que está cruzando a fronteira do volume de controle, é a massa que está fluindo, né, a massa específica se for um fluido. E nesse caso aqui para a gente não tem. Então a gente pode de exportar aquilo da primeira lei da termodinâmica. Mas beleza, o que a gente ainda pode cortar aqui, lidando com a compressão? A gente pode ver que a compressão, a gente aqui em cima, né, do meio, está recebendo um trabalho e está emitindo um calor. Então, se a gente está recebendo um trabalho, a gente não está entrando nada. Então, a gente pode, dessa forma aí, né, cortar aqui o que está entrando de calor. Não faz sentido a gente estar com essa parcela aqui. Da mesma forma que não faz sentido a gente estar com a parcela do trabalho saindo, né? Então a gente vai ter o W entrando menos o Q saindo.
Isso vai ser igual à variação da energia interna. Lembra desse ΔU que era energia. Aí, perdão. Aí eu botando. Ué. Energia interna. Eu vou voltar nessa energia interna no final, para ficar mais claro para explicar. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre ela também nesse vídeo. Já na expansão, a gente não vai ser a mesma coisa, né? Então, vamos lá, vamos trocar isso aí. Temos calor entrando? Temos calor entrando. E saindo? Temos? Não temos saindo. Então, saindo a gente corta. E trabalho entrando? Temos? Não temos trabalho entrando, temos trabalho saindo. Então, corta também. E aí ficamos com... Deixa eu trocar de cor, né? Tá. Q que entra. Menos W que sai. É igual a variação da energia interna. Cara, essa energia interna, ela é muito importante, porque ela é exatamente uma característica específica do fluido. E por que eu falo isso? Porque provavelmente vocês já viram lá na escola, quem está assistindo fez um ensino médio saudável, lembra disso aí, do famoso Q igual a MC delta T. E fazem a gente gravar isso como se fosse algo, você tem que gravar Q igual a MC delta T, Q igual a MC delta T, PV igual a NRT, você quer aplicar PV igual a NRT para tudo, só que a lei dos gases ideais só funciona para gás ideal. Aí você quer aplicar PV igual a NRT para sólido, para fluido. Por que for da tua frente é PV igual a NRT? E cara, isso não é verdade. Então, isso aqui é basicamente aquele Q igual a MC delta T. A gente vai ter a massa, né? Nosso volume de controle aí. O calor específico, que aí vai ser o Czinho, né? C. E a gente vai ter a variação da temperatura, tá bem? Vai ter a variação aí da temperatura. E aí o trabalho aí que entra menos o que sai. Óbvio que a gente ainda pode quebrar isso aqui em mais coisas, como entalpia, isso aqui na parte da integral, né, do volume lá, de V1, V2, P. Esse não é o contexto, né? A gente poderia ter escrito dessa forma aqui, integral. O contexto não é ficar mais complicado o vídeo. É realmente ter um entendimento sobre esses conceitos aqui e que você aprenda uma coisa diferente hoje, porque a ideia é que a gente pegue esse conhecimento e aplique de fato com engenharia. A ideia do canal não é realmente ficar aqui dando videoaula, porque tem um monte de videoaula na internet. É pegar esse conhecimentozinho e a gente, passo a passo, resolvendo problemas maiores, né? Então eu vou usar a termodinâmica para resolver problemas com engenharia de verdade, e não só ficar aqui teorizando, explicando. Então eu vou passar aqui a parte da expansão, vou escrever aqui, e aí a gente encerra, né? Mesma coisa, MC delta T. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí para um sistema fechado. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Falou, valeu!